SOS Cidadão, composto pelo Aldo, o Daniel, eu, o Leandro, a Maria e o Vinícius. Aí, passa o slide. Bom, o objetivo do site é como se fosse um fórum para as pessoas poderem entrar e depositar sua reclamação sobre a cidade. Inicialmente somente de Barueri, futuramente de outras cidades, mas por enquanto só Barueri. Ela serviria também como se fosse meio que um filtro para as pessoas que vão vir para Barueri, podem acessar e ver mais ou menos como funciona a cidade, as pessoas falam sobre a cidade dentro do site, que vai ter sempre lá. Aí, basicamente, por enquanto é isso. Bom dia, gente. Bom, o foco do site são para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o serviço público de Barueri. E aí elas entram no site, fazem a reclamação, e a prefeitura também tem uma conta, onde todas as reclamações que o usuário fazer, vai aparecer para ela, e aí elas podem responder ou não. Aí, se ela não responder, vai ficar uma má imagem para a prefeitura. Agora o Leandro vai explicar o logo. Bom, o logo é bem simples, ele não é tão complexo, é um slackline numa cidade escrito cidadão, porque quem faz a cidade são cidadãos. Aí a bandeira subindo como uma ação de união, ou seja, o site, pedindo o SOS, seria a união de todos dentro do site. Bom dia, sou o Vinícius. Vou explicar um pouco da metodologia que a gente usou. Primeiro, o nome dela chama Scrum, então aqui no fundo seria exatamente todas as coisas que a gente tem que fazer no nosso site. A gente reuniu e catalogou tudo. Dessas coisas a gente pega um punhadinho para fazer e define um prazo para fazer. E basicamente repete esse prazo até acabar tudo. E a gente integrou isso, dentro do GitHub, a gente organizou um sprints. Então, o sprint seria o intervalo de tempo, uma semana que a gente teria que fazer. Um prazo, um período, para a gente terminar as ações. E a gente colocava em listinhas. Daniel, entra aí no navegador. Por exemplo, vai lá no PHP. Aqui antigamente tinha um monte de card. Aí conforme a gente foi passando as etapas, a gente foi jogando lá pro final do card concluído. Aí, ó. E desce aqui fazer a rolagem. Basicamente era assim. E isso daí também servia como apoio pra gente. Conforme a gente ia desenvolvendo, essa parte aqui estava branca. E ela foi ficando verdinha. E dava tipo um up na nossa moral. Você olhava assim, meu, tá funcionando. Também o GitHub ele serve para repositório de código. Então, se eu quisesse ver o código que a Maria fez, ela não precisava subir no Google Drive, eu ter que baixar de novo. Ela simplesmente fazia um commit. Quer mostrar algum aí? Da sua ramificação, por exemplo, o Daniel, a ramificação dele tinha as últimas integrações do PHP. E 12 horas atrás, um ajuste meu que eu enviei. E aqui outro do Daniel, por exemplo. Então, esse é a nossa landing page do nosso site. E a gente teve um problema com nossa URL, que a gente derrubou o site sem querer. Aí a gente subiu pelo link do nosso amigo, ele disponibilizou pra gente, o Gustavo. Caiu. Aí, pode entrar lá. Peraí, deixa eu lá. Tem que colocar o caminho completo também. Giro/home.php.
pausa, estou demorando demais. Espera entrar no site agora. É que eu não sei se quando eles vão começar a falar de novo. Então, espera dar pausa, tem muita... Essa landing page, a gente, né? Passa primeiro. Quando o usuário entra no site, ele vai sair nessa página e a gente vai apresentar o objetivo do nosso site de forma bem resumida, que é as reclamações. Ele pode colaborar, contribuindo com a cidade e sobre se a prefeitura não me responde. É basicamente apresentando o produto para o usuário. Aí, se por acaso ele clicar em algum desses botões, ele consegue fazer um cadastro. Esse daqui é o nosso formulário de cadastro. Ele está com validação, por exemplo. Mano, esqueci a conta. Mentira. Aí digitou as 2 senhas erradas e a gente apareceu com uma mensagem aqui para ele, falando que a senha e o confirmar senha não estavam batendo. Outro tipo de validação também que a gente faz é verificar se esse e-mail já foi cadastrado no banco. Por exemplo, eu vou digitar o meu e-mail que já está cadastrado. A gente está verificando se esse e-mail já é cadastrado através de requisições AJAX. Então, quando ele clica no botão cadastrar, a gente pede a ligação para o servidor e o servidor ele retorna uma resposta sem dar um reload na página. Isso faz com que a gente acabe vendo desempenho e visualmente ele é mais bonito. Então, aqui o e-mail ele já é cadastrado. Então, quando ele clica em cadastrar, a gente pede a ligação para o servidor verifica que esse e-mail já está e nos retorna uma resposta. E ele joga na tela. Então isso é bem dinâmico e a gente ganha a gente consome menos pacote de dados do usuário e todo mundo está ganhando. O servidor também não é muito pedido processamentos para o servidor. Depois que o usuário ele faz um cadastro, ele é levado para uma página de agradecimento, onde a gente agradece ele pelo cadastro. Aí é o perfil do usuário. Primeiro vamos começar pelo feedzinho das publicações dele. Como o usuário não tem nenhum conteúdo no perfil dele, ao invés da gente deixar simplesmente uma página em branco, um texto sem graça, falando que ele não tem nada, a gente usa uma imagem, um textinho bonitinho e um CPAzinho para ele fazer a ação. Mesmo processo para o debate. No perfil do usuário também. Coloque 100%, Maria. Então, aperta ali do Maria, aperta ali. Esse aqui é o conceito de empty state, então a gente verifica se ele não enviou nada e coloca as imagens. Volta lá no perfil. No perfil do usuário ele também tem a opção de personalizar, ele pode colocar uma foto de perfil, por exemplo. Na foto de perfil a gente adicionou um cropzinho de imagem, porque a gente estava tendo um problema que se fosse uma imagem muito pesada ia demorar o carregamento e a gente ia ter problema com isso. Ele pode dar zoom também. Aí ele verifica se o corte que a gente fez ficou bom, se ele curtiu, como se fosse o resultado final. E se ele enviar, envia. Atualiza na hora, com Ajax também, não precisa do reload na página. O mesmo processo é para capa.
Abre o menuzinho ali também. A gente também está atualizando ali na hora. Então, vai nas configurações. Aí as configurações do usuário, onde ele pode gerenciar as informações que ele colocou e alterar, por exemplo, o nome. Clique em alterar. Também de Ajax. Aí se a gente abrir o menuzinho lá em cima, abre o menu ali. A gente atualiza o nome dele ali também na hora. Mesmo processo é com o e-mail e com a senha. A senha fica na parte de segurança, onde ele coloca a senha atual e a nova senha e confirma. Ela clicou no menu ali embaixo. Maria, coloca a senha errada. Maria, deixa assim. E agora clica em alterar. Alterar, deixa assim. Oi? Não, é porque ele... Sim, esse aqui é a senha atual e a nova senha. Se a nova senha e a confirmação senha não estiverem iguais, ele posso cancelar porque não está igual. E se por acaso ele tentar mudar a senha, só que a senha atual que ele digitou não é a mesma, a gente via já também identifica que essa senha não é dele e joga na tela, dizendo que a senha é incorreta. Vamos dar um exemplo agora no feed de reclamação. Clica ali embaixo, Maria. Esse daqui é o nosso feed de reclamação. A gente tem um sistema de paginação de acordo com a rolagem do usuário. Então, de acordo com quando ele chegar no final, a gente disponibiliza mais conteúdo para ele. Então, não tem aquela de número 1, número 2, número 3, de acordo com a rolagem. Por exemplo, clica em uma reclamação. Muita gente está se envolvendo em relação para testar, né? Essa daqui é a parte da reclamação, quando ela está aberta. A gente apresenta o título dela ali em cima e a categoria aqui embaixo. E o texto do usuário digitou sobre a reclamação. Embaixo aqui é o local que ele colocou da reclamação. Primeiro ali, ó. Primeiro vamos testar o like. Ele pode curtir a publicação, valida na hora, Ajax, comentário. Pode curtir, comentário. Desce. Ó. O esquema de empty state a gente também fez para uma publicação que não tem comentário. Então ele viu que não tinha comentário, a gente convida ele a fazer um comentário. Clica. Agora de novo, um detalhe. Apaga tudo. Quando não tem nada digitado, o botão fica invalidado, não consegue digitar. Então ele escreve, consegue enviar. Na hora com a Ajax. Daí consegue alterar também. E também remover. Outra coisa também, a gente tem denúncias da publicação, por exemplo, é algo ilegal, o cara está ofendendo alguém, sei lá, racista, por exemplo. Aí pode fazer uma denúncia da publicação com o administrador do site verificar e poder remover essa publicação. Com a Ajax também na hora. Salvar, ele também pode salvar uma publicação, para caso, por exemplo, ele tenha interesse nesse assunto. E caso for respondido mais tarde, ele recebe uma notificação. Clica nas notificações.
Aqui no caso é um usuário que não tem notificação. E, cadê? Volta lá. E é o mesmo processo. Símbolo e um textinho. Cadê? Salvos. Cadê? Vai com salvos, Maria. Na abinha do menu ali ele tem a opção salvos. É aquela publicação que ele salvou. Aí, ó, remove. E aparece a mensagem, que ele não tem mais salvo no perfil dele. Então, ainda. Isso aqui é o formulário de cadastro de reclamação. É bem simples. Tem o campo do CEP, tipo, e o CEP está com preenchimento automático. Então, a partir do momento que ele digitar o CEP e ele for válido, a gente preenche esses campos para ele automaticamente. O CEP não é de Barueri. Como a gente disse, é só aqui dentro. Não é de Barueri. Digitou, beleza, validou. Eu não consegui alterar ele também. O mesmo processo próprio de imagem. E vamos dar um exemplo aqui. Tenta subir algo que não é uma imagem. Um PowerPoint. Pessoal, sei que todos nós estamos empolgados com os trabalhos que estão vindo, que são ótimos. Eu só vou pedir que realmente não fique em conversa paralela. Nós aqui na frente até ficamos que a gente debate alguns pontos para avaliação até a nota mesmo, porque isso é aprovação. Todo mundo já percebeu isso pela tranquilidade. No caso aqui, o usuário tentou inserir um arquivo que não fosse de imagem. A gente também pensou nesse tipo de validação. Só é aceito o formato de imagem. Cadê? Pode ser uma imagem. Depois que ele corta a imagem, a gente dá um preview para ele no final, além daquele anterior. E aí a parte das categorias. A publicação foi enviada, está zerada e volta lá no feed. Um detalhe também na data. A gente está formatando o tipo dela. Enviada agora mesmo, vai descendo. 1 minuto, 7 minutos e por aí assim por diante. Faz outro cadastro, Maria. Tem que enviar sem preencher nada. Outra coisa que a gente pensou também na validação. E a gente saiu com problema. A gente pensou nas validações também, então o usuário ele não consegue cadastrar sem ter nenhum tipo de conteúdo dentro do site. Pode voltar para o feed. Uma coisa também que eu reparei, as notificações. A gente vai fazendo requisições de 5 em 5 segundos e, por exemplo, tem uma aqui agora. Clica na notificação. Aí a gente levou para a publicação. E a notificação sumiu lá também. Vai em editar. Também tem acesso a editar, trocar tudo. A gente também possibilita o usuário fazer um debate. Ele quer reunir uma galera, discutir alguma coisa em comum, por exemplo, lá em cima. Sei lá, rolê no parque. Aí ele dá a proposta dele. Aqui a gente mostra a quantidade de participantes e ele pode dar um tema. Por exemplo, ele escreve esse tema. Coloca participe do debate. Esse aqui é o nosso debate. Alguém poderia entrar nesse debate? Não tô vendo qual é o debate. Tá com a Jax.
Por exemplo. Nossa, meu Deus. Tem um limite de pessoas no debate, de até 15 pessoas. Aqui ele vai fazendo requisições para o servidor, pelo servidor via JAX também, e ele vai retornar uma resposta. E via JavaScript a gente verifica a cada requisição que ele faz se as mensagens que estão na tela é as mesmas mensagens que ele retornou. Se for as mesmas, ele não escreve. Aí aqui a gente agora vai banir um usuário. O Bolsonaro. A gente não é o dono. Quem é o dono do debate? Desse debate? É você? Quem é o Nelson? Cara, a gente vai entrar com o ADM e vamos ver o Bolsonaro. A visão de administrador é a mesma. Aí agora a gente vai remover o usuário e remover o usuário. Aí a administração removeu o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Vê se você consegue entrar. Apareceu porque eu não posso fazer parte do debate. Não pode. Volta para o usuário comum. Outra coisa que a gente pensou também é nas requisições de Ajax para ver se é um usuário válido para fazer o login. Se ele errar a senha, por exemplo, a gente não vai atualizar a página do zero e pedir para ele preencher o e-mail de novo. A gente só vai falar senha incorreta. Via Ajax. Erra a senha, Maria, por favor. E-mail e senha inválidos. Pode entrar. A gente fez um sistema. Quando a gente estava resolvendo o nosso sistema, na análise de requisitos, a gente pensou: se eu tenho uma publicação, eu gostaria de saber se a galera tá curtindo, se a galera tá comentando. E pra gente saber, antes a gente tinha que ficar entrando toda hora. Isso não é legal, ficar perdendo tempo entrando pra ver se tá ou não, se a galera tá ou não comentando. Então a gente pensou em fazer notificação. Então, quando alguém comenta na minha publicação, eu recebo a notificação assim, alguém comentou. Aqui, Bolsonaro, Vinícius e outra uma pessoa comentou na minha publicação. E aí desce e aí aparece. Aí a cada vez que ele visualiza a notificação, o númerozinho diminui. Aí no caso aumentou porque a galera está comentando. Então ele está notificando para comentário e para curtir. Aí também a gente também está pensando, se eu fiz uma reclamação, é de um interesse que a prefeitura responde.
Então, eu tenho que ser notificado quando a prefeitura responder. Então, quando a prefeitura responder a minha reclamação, eu sou notificado também. Falo assim, prefeitura respondeu a sua... Maria, entra no Maria, nome? Agora a gente vai entrar com o usuário de prefeitura. Já vamos aproveitar e que eu, por exemplo, digitei a URL errada. A gente preocupou em tratar esse erro, por exemplo, ia ser só uma página em branco escrito 404, o usuário não ia entender nada. Então, aproveitando, a gente brincou com a situação. Ops, parece que alguém roubou a página. Pode clicar no botão aí, ele volta aí. A Maria, entra com o usuário de prefeitura. Tem mais? Aqui também, se por acaso a gente bloquear a conta de algum usuário, aparece que você foi bloqueado. Com Ajax também. Aproveitar que a gente... Aqui no perfil da prefeitura, a gente tem a opção para ver quais as reclamações que a prefeitura não respondeu e quais que ela respondeu. Aí, Maria, entra naquela publicação do nosso usuário. Você lembra? Responde ela. Aí atualiza a tela sem o reload e manda a requisição para o servidor. Agora volta na usuário. Não, da outra via. Aí aqui a notificação. E aparece... acho que já visualizou. Enfim. Maria, salva a publicação. Salva essa primeira. Pode salvar primeiro. Agora responde ela. Volta na conta de usuário comum. Maria, a conta do usuário comum. Aqui, ó. Chegou a notificação? Foi. Aí. Cara, não é dessa. Mas chegou ali. Chegou ali, né? Terceira vez? Legal. Ai, Maria, cria uma conta nova, vai. Por isso, entra com a sua conta.
aqui essa publicação não está respondida. Vai estar respondida. Tá.